paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Eu me chamo Maria de Lourdes e tenho 2 filhos, né, o Ricardo e o Rafael. Eu faço parte do grupo de oração Amém Aleluia, das segundas-feiras, às 19 horas, do Alisson de Abreu, né? E ali nós estamos com o seu Heitor, a Heloísa, o Gezinho também, o esposo da Heloísa. O nosso grupo está indo muito bem, graças a Deus. Eu sou de Lavras, fui trabalhar em São Paulo, passei 40 anos, foi lá que eu conheci meu esposo e trabalhamos juntos, né? E com isso veio o Ricardo e o Rafael, que são meus filhos, né? Então agora eu vou iniciar o meu testemunho. Aconteceu que eu tive que voltar para Lavras, porque o meu filho mais velho queria fazer faculdade em Lavras. E como ele já estava para vencer o contrato da firma, resolvemos, né, vir eu e meus filhos. Então, e ele ficou. E nessa, ele teve que ficar para aguardar o contrato. E eu tive que voltar para Lavras porque meu ex-marido, ele estava aguardando o contrato da firma para ele ser dispensado. Ele ficou. E eu vim com os meninos morar em Lavras. E nesse meio termo, ele já foi se desviando da família. Ele já caiu no mundo de vez. E eu fiquei com os meninos, né? E com isso ele um dia chegou em casa de viagem e chamou a gente na sala para conversar. Coisa que ele não fazia, né? Ele não era de ter diálogo dentro de casa. Mas esse dia ele teve essa coragem de falar que ia embora de casa. Para nós foi desabou, né, o teto na nossa casa, porque então estava tudo bem entre nós. E foi difícil aceitar essa mudança na nossa vida, né? E nessa conversa que ele teve, ele falou que ia só ficar em casa até que o menino se formasse, que era o Ricardo. E assim que o Ricardo se formou, ele foi embora, né? E eu falei para ele, então, você arruma um lugar para o Ricardo morar, porque o Ricardo havia comentado comigo que ele iria embora, quando ele se formasse, ele iria embora. Ele não iria ficar aqui em Lavras, porque ele queria tocar adiante, né, o que ele tinha formado. E assim foi. E ficou eu e o Rafael. O Rafael, muito perdido na vida, pediu para que o pai não fosse embora, mas ele estava já de cabeça feita, né? Nada fazia ele ficar conosco. E o Rafael ficou muito perdido nesse tempo. Ele começou a se envolver com pessoas aqui em Lavras, pessoas que levaram ele para o mau caminho, né? Rafael começou a se envolver com droga. Ele focou nessa droga, mas ele entrou de cabeça. E com isso ele foi se perdendo, né? E como o Ricardo já tinha ido embora com o pai, só ficou eu em casa, eu e o Rafael. Esse menino, ele passava noites fora de casa. E não tinha hora para chegar. Ele estava vivendo para as drogas. E foi muitos anos. E eu sofrendo muito, sem saber o que fazer, né? Já não tinha mais autoridade sobre a vida do Rafael. Eu chegava às vezes em casa, eu entrei um dia no quarto dele e eu vi que ele estava lá no quarto, né, com uns saquinhos pequenininhos, tipo assim, de sorvete, né, de chup-chup. Ele estava ali, tinha também naquele quarto dele uma balança de precisão. Quando eu abri a porta que eu vi, quase que eu caio de tristeza de ver aquilo, né, tudo que esse menino estava fazendo, né. Então eu já não sabia mais o que fazer. Eu não sabia, eu não tinha mais com quem conversar, eu não sou de contar meus problemas para ninguém, a não ser para Deus e para Nossa Senhora. E eu comecei a rezava o terço, eu rezava, eu lia salmos, eu me peguei com Deus, eu me peguei muito com Nossa Senhora. E esse menino, um dia muito frio de madrugada, eu levantei e fui ver se esse menino estava no quarto. Ele não estava. Eu abri a porta do meu quarto, olhei para a esquerda, para a direita, nada eu via. E eu imaginava, meu Deus, aonde está meu filho? Dia que o Rafael aprontou muito. O Rafael está ali, ele está vivo por milagre de Deus.
e de Nossa Senhora. E por isso um dia veio uns policiais aqui na minha casa, né, à procura do Rafael. Ele já não morava mais comigo. Rafael, ele focou tanto nessa droga que ele chegou a comprar uma casa com esse dinheiro. E aí ele foi morar nessa casa. E os policiais chegaram aqui em casa, perguntaram para mim: Rafael mora aí? Eu falei: não, ele não mora mais aqui. Onde ele mora? Eu não menti. Eu falei: o meu filho mora ali numa casa embaixo, dá para você ir comigo? Dá sim. Eu fui. Chegando lá, meu filho estava sentado do lado de fora da casa. E ele chamou o Rafael veio, nós entramos no carro da polícia. E no caminho, eu falei assim: agora eu vou descer. Como ele já era de maior, eu desci do carro da polícia e fui para minha casa. Eu não tinha mais o que fazer. E aí o meu filho ficou lá, né? Eles acho que ficaram lá para ele dar um depoimento, né, do que estava acontecendo. E passou a noite, ele ainda não tinha voltado para casa. E eu fiquei aguardando a chegada dele. Não vi que a hora que ele chegou em casa, que eu deitei e dormi, sabe, com aquela situação. E quando foi à noite, meu menino, ele chegou, eu não vi esse menino, ele deitou na cama dele. E no outro dia seguinte, quando eu levantei, eu fui dirigir ao quarto dele e ele já não estava mais lá na cama. Quando eu olhei assim no chão, ele tinha vomitado. E nele vomitar tinha sangue. E eu olhei aquilo e falei: mas como? Eu não entendia nada. Aí eu limpei o quarto assim mesmo e fiquei aguardando, ele não estava em casa. Então, com tudo isso, foi passando o dia, passou um dia, passou 2, 3, 4 dias. Esse menino sumiu, ficou 1 mês fora de casa. E eu não sabia onde esse menino estava. E eu não contei nada para ninguém, a não ser para Jesus e para Maria. E continuei rezando o terço. Um dia, eu peguei e falei assim: comentei com meu irmão, falei: eu acho que eu vou na delegacia, vou fazer um BO para ver onde que esse menino está. E eu fui, mas aqui não encontraram ele. Ele já tinha voltado para São Paulo. E de repente um dia, depois de 1 mês mais ou menos, ele chegou, tocou o interfone de madrugada. Eu fui atender o porta, perguntei quem era, falou que era o César. César é um amigo dele de São Paulo. Então eu fui abrir o portão, mandei ele entrar, falei: o que você está fazendo aqui? Entra. Aí ele entrou, aí ele foi contar para mim que o Rafael estava em São Paulo. Rafael estava em São Paulo, estava bem, ele estava trabalhando. Aí eu fiquei mais calma em saber que o menino estava vivo. Mas eu não sabia com quem ele tinha ido, eu não sabia de nada. Simplesmente ele me falou que o Rafael estava bem. E o tempo foi passando. Eu falei: então agora eu vou ter que ir lá para me visitar meu filho, para ver como que ele está, né? E com isso, foi passando o tempo. Eu fui visitar o Rafael em São Paulo. Cheguei lá, ele estava num quartinho, só no quarto, morando num quarto, mas estava trabalhando. E vim embora para Minas. Eu sabia que, aí depois, um prazo de mais ou menos de 1 semana que eu estava de volta para Minas, né, aí me ligaram de São Paulo, dizendo que o Rafael tinha sido preso. Eu não entendia nada. Então, eu fui até lá, desesperada, para saber o que tinha acontecido. Ele foi pego com um carro carregado de drogas. Aí ele foi preso. Ele foi preso mais ou menos ele foi preso em Bragança Paulista. E de lá mesmo ele ficou 4 anos. 4 anos meu filho ficou preso. Eu já não sabia mais o que fazer sozinha. Tive que fechar minha casa, perdi meus móveis todos.
E fui à luta, porque só restava eu. O Ricardo estava trabalhando, não tinha tempo. E todo final de semana, eu pegava 2 ônibus e um táxi até chegar no local. Com sol, com chuva, estava eu lá. Às vezes, eu visitando o Rafael, saía da prisão, ele nem obrigado falava para mim. Mas eu não desisti. E outra coisa, nesse tempo, enquanto eu estava dentro do ônibus, já indo para Bragança, eu ia rezando o rosário. Ele estava sempre comigo, o rosário estava sempre na minha mão. Eu rezava na ida, porque na volta eu já não aguentava mais, eu já estava cansada. E graças a Deus, eu sempre fui da renovação carismática, sempre. E nos sábados, o nosso grupo de oração era no sábado. Eu ia para o grupo de oração, fazia comida à noite, para eu estar levando no outro dia de manhã para ele. E nesses 4 anos, morava eu e o Ricardo. Ricardo trabalhava no shopping, ele era subgerente do shopping. E ele era meu braço direito. Às vezes ele falava: mãe, se você quiser eu vou te ajudar a levar, te levo na rodoviária, mesmo de ônibus. Mas como ele trabalhava, eu pegava sacolas, né, o ombro cheio de sacolas, para levar comida, roupa, as coisas de higiene pessoal dele também eu tinha que levar. E era bastante coisa mesmo, mas eu sempre fui assim eu pedi ajuda a todo mundo, sabe? Eu entrava dentro do ônibus e não dava conta de entrar com a sacola. Aquele que parasse perto de mim, desculpa, eu pedi ajuda. E Deus sempre colocava alguém do meu lado que me ajudasse. Então eu tive muitos sirineus na minha vida que me ajudaram muita coisa durante esse tempo. Foi sirineus na minha vida. E o Ricardo, ele estava bem, trabalhando, né? E eu na minha vida com o Rafael. Aí o Ricardo, um certo dia, ele falou para mim que ele estava com uma dorzinha de cabeça. Mas dor de cabeça a gente sente, né? Geralmente a gente acha que é uma coisa simples. E passou 2 dias, ele falou: mãe, eu tô com dor de cabeça. Eu falei: então vai ao médico. Ele, com o trabalho, a preocupação do trabalho, a responsabilidade, eu acho que ele descuidou. E o Ricardo, isso foi num domingo, ele deitou na cama dele e ficou. Ele não levantava, falava: filho, você vai trabalhar? Não, hoje eu não vou. Eu falei: como você não vai trabalhar? Eu sei que você trabalha hoje, por que você não vai? Não, eu não vou. Eu falei: você já avisou lá no seu trabalho? Não, não avisei. Aí eu peguei e falei assim: então pega o telefone aqui e avisa que você não vai. Eu mesmo, ele falou o número, eu disquei, ele falou lá: hoje eu não vou trabalhar. E ficou a tarde inteira na cama. Isso era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Ele ficou até 6 horas na cama. Quando eu vi que ele já estava falando coisa com coisa, eu peguei e liguei para uma amiga minha e falei para minha amiga lá de comunidade: o Ricardo tá falando coisa com coisa aqui, eu não estou entendendo nada. Aí eu peguei ele e fui levar ele no pronto-socorro. E lá demorava um pouco. Depois eu lembrei que ele tinha um plano particular do serviço dele, um plano muito bom. Aí lá do pronto-socorro mesmo, né, levava ele para o Hospital São Bernardo. E ali o médico fez os exames. Aí o médico me chamou, falou para mim assim: olha, o Ricardo está com meningite. Eu fiquei pasma. Mas aí todo o procedimento, né, foi examinado e tudo mais. Aí o Ricardo tinha que ser internado numa UTI. E lá em São Bernardo não tinha UTI. O único lugar que eles encontraram para o Ricardo ficar foi em Santo Amaro. Dava mais ou menos uns 150 quilômetros, mais ou menos. Fomos para lá. Deu o primeiro dia, o Ricardo estava lá. Eu passei a semana inteira visitando ele no hospital, lá em Santo Amaro. Fomos para Santo Amaro na ambulância.
E na ambulância, foi eu, o motorista e o Ricardo, né? E eu fui rezando o terço. O motorista estava com o rádio alto, ele abaixou o rádio, por gentileza, e eu peguei a rezar. E chuva, e muito trânsito, demorou muito. Chegamos em Santo Amaro, um hospital muito grande, corri. Procurar meu filho, onde ele estava, né, onde era a UTI, saía lá por aqueles corredores, sozinha em Deus, para encontrar a UTI. Encontrei a UTI, o meu filho já estava sendo né, colocado na UTI, e ficamos em visita. E passou 3 dias. Aí no 4º dia, nós fomos visitá-lo, né? Chegando no hospital, o médico me chamou lá, eu fui para a UTI, ele falou para mim, eu estou preocupado com esse raio-x do Ricardo, mas não falou mais nada. Aí no dia seguinte, era dia de visita novamente, lá vamos nós para o hospital. Vai. E chegando do hospital, né, eu vi meu filho entubado. Foi muito difícil, né? E depois o médico me chamou lá falou para mim assim que o quadro dele tinha piorado mais. Mas só tinha que esperar. Chegamos em casa à noite, né? E ele nós fomos arrumar as camas já para dormir, tinha bastante gente em casa, né? Meus irmãos de Minas tinham ido para lá também. E depois, de repente, quando o médico tinha me falado, antes de dormir, eu falei para os meninos, vamos rezar um terço. Vamos rezar um terço para o Ricardo. Igual meu pai, quando ele foi para o hospital, ele também, antes dele falecer, nós rezamos um terço lá em casa para o meu pai que estava no hospital. E eu repeti a mesma coisa. Vamos rezar um terço para o Ricardo. Ali juntamos no quartinho do Ricardo para rezar um terço. E eu peguei o livrinho Louvemos ao Senhor e estavam meus irmãos, eu rezava, comecei o terço, eu rezava, eu cantava, eu rezava, eu cantava, eu rezava, eu cantava. A minha irmã que estava do lado chorava, uns rezavam, outros não rezavam, e eu rezava. Arrumamos a cama para dormir. Quando nós terminamos de arrumar a cama, que estava todo mundo deitado, eu tinha dado o telefone do meu vizinho, que ele tinha um telefone fixo. Aí era mais ou menos umas 2 horas da manhã. O telefone chamou. Aí ele falou para mim, o vizinho chamou e falou, o hospital falou que é para você ir lá. Nós arrumamos e fomos para o hospital. Chegando no hospital, a psicóloga já estava me esperando para dizer que meu filho tinha falecido. Foi difícil. Mas quando eu entrei na UTI, a impressão que eu tive é que eu tinha entrado num céu. Ali para mim era um céu. Ali tinha vários enfermeiros da UTI conversando, todos eles de azul, bem baixinho. E ali eu vi meu filho. E era eu que tinha que fazer tudo, porque eu só era a única que estava ali. Fui providenciar tudo. Depois de muita conversa com o psicólogo, saí dali. Eu fui para a portaria, a recepção, para ver o que tinha que fazer. Eu fui, estava acompanhada com meu irmão, meu compadre, minha irmã. Fui providenciar tudo. Eu providenciei tudo. Se você me perguntar como, eu vou falar para você que eu não sei. Mas eu estava com Deus. Providenciei tudo. Eu mesma, nós fomos atrás de caixão para o meu filho. Foi difícil, mas eu fiz isso. Eu só caí a ficha que meu filho tinha falecido quando nós já tínhamos voltado para casa e eles ficaram de levar o catálogo para eu escolher a urna do meu filho. Aí eu vim cair na real que meu filho tinha falecido. Eu escolhi a urna do meu filho, eu escolhi as flores, eu escolhi a frase que foi colocada
Depois eu fui para casa para tomar um banho. Eu falei assim para minha irmã: eles vêm almoçar, eu tomei um banho, eu almocei, que já vai ir pro velório. Nisso, eu tentei ligar para Bragança Paulista com a ajuda de umas amigas lá para ver se eu conseguia trazer o Rafael para ver o irmão dele que estava, né, que tinha falecido. Eles não autorizaram a saída do Rafael. O Rafael também não viu o irmão dele. Tudo isso que aconteceu. Mas eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Porque se o Rafael tivesse ido para ver o irmão dele, seria mais um sofrimento para mim. Ver um filho no caixão e o outro descendo de um camburão de polícia. Deus me poupou esse sofrimento. Fomos pro enterro do Ricardo, lá no velório. Eu fiquei ao lado do meu filho o tempo inteiro. Eu não sabia nem o que estava. Eu não sei, eu não sabia o que fazer mais, sabe? Na hora do enterro do meu filho, as minhas amigas do meu grupo de oração lá, da Santa Maria de São Bernardo, elas ficaram ao ladinho lá, cantando, e eu fui cantar com elas. Eu cantei pro meu filho quando ele faleceu. Cantei, sepultei meu filho, foi muito bonito o velório dele. Tinha muitos amigos do trabalho. E foi assim, esse pedaço. E continuei a minha vida. Ainda tinha o Rafael para se preocupar com ele, né? E continuei a minha vida cuidando do Rafael, que só restava nós dois mesmo, né? E graças a Deus eu dei conta do Rafael. O Rafael saiu de lá, da prisão. Durante esse período da minha vida, eu sempre com o terço na mão, e eu sempre gostei muito de ouvir as músicas, né, católicas. Então, uma música que me chamou muita atenção, que eu ouvia muito e chorava muito, é a seguinte, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, cura-me, sou teu milagre, cura-me, ó filho de Davi. E assim continuei. Eu sempre pedindo muito a Deus pelo Rafael. Venceu 4 anos, o Rafael já saiu, graças a Deus. E ele conheceu uma moça antes dele sair da prisão. E eu sempre eu fazia um pedido para Deus, que Deus colocasse na minha vida, que Deus colocasse melhor na vida do Rafael uma moça. E eu pedi a Deus que colocasse uma moça, né, que pudesse ajudar o Rafael, que fosse bem ajuizada para por ele, né, para que esse tempo tudo que desses acontecimentos que marcou também, eu tenho certeza absoluta, a vida dele com muita tristeza, né? Então, e Deus mandou para mim, graças a Deus, essa moça que hoje é a esposa dele. E graças a Deus eles se casaram. Como Deus é maravilhoso, né? Deus, ele não faz a obra pela metade. Deus me deu essa alegria dele ter conhecido essa moça do jeito que eu pedi a Deus, que fosse uma moça que desse, que mandasse mesmo nele. A palavra que eu falei foi essa, que dominasse ele, porque ele precisava de uma pessoa que dominasse ele. Então essa moça veio do jeito que eu pedi a Deus, do jeito.
E esse menino hoje, ele é um menino bom. Eu sabia o filho que eu tinha criado, eu não aceitei essa situação, porque meus filhos eram bons, eles são bons, eles são bons. Eles são bons, eu sei os filhos que eu tinha, então, e hoje, graças a Deus, eles trabalham juntos, e ela é cabeleireira, e ele também, como Deus não faz a obra pela metade, ele nunca fez curso de cabelo, mas é um excelente cabeleireiro também, masculino. Ele é masculino, ela é feminino, então eles trabalham juntos no mesmo salão. E a obra que Deus fez na minha vida quanto o Rafael foi isso. E finalizando toda essa história do Rafael, Nossa Senhora sempre caminhou comigo, o inimigo sempre querendo me colocar para trás, e Deus e Nossa Senhora me colocava para frente. Teve um certo dia, já estava tudo para terminar essa passagem do Rafael de sair da prisão. Eu sonhei que eu tinha que subir um muro muito alto, mas muito alto, e eu não sabia como iria dar conta de subir aquele muro. Eu só tinha certeza que eu tinha que subir esse muro, e eu fui conseguindo subir. E quando foi já subindo, já bem no topo do morro, eu vi uma cabeça de uma senhora. Eu vou dizer assim, senhora, porque até então eu não sabia o que era. Quando eu fui terminando de subir nesse muro tão alto, eu vi a imagem de Nossa Senhora no topo do morro. A Nossa Senhora estava do meu lado esquerdo, e me encantei com ela naquele local. Quando eu olho para o lado direito, estava Jesus. Os dois caminharam comigo. Durante esse tempo todo eu não tenho dúvidas, porque eu jamais sozinha aguentaria tanta coisa que eu passei, né? E também tem um outro testemunho que, quando eu estava trabalhando, eu passando a noite perto de uma construção, de lá saiu um sujeito, me abordou por trás, me deu uma chave no pescoço. Como tinha lama no chão, tinha chovido, eu escorreguei na lama, e com isso eu consegui também, ele descontrolou, eu consegui sair dos braços desse homem, graças a Deus. E Deus também me deu a vitória. E outra vez também, né, eu fazia um trabalho missionário em São Paulo. Eu parei meu carro para uma amiga descer, nós ali ficamos conversando a respeito de um outro trabalho para fazer. Nisso eu olhei pelo retrovisor do meu carro e vinha dois homens, e vinha na minha mente, né, o Senhor sempre falava comigo, você está demorando. Vinha toda hora, você está demorando. Mas como a senhora estava ali falando do trabalho, eu fiquei meia assim, eu fiquei meio constrangida de cortar ela, falar para ela descer, sabe, eu fiquei na minha. E de repente esse homem veio, um para a direita e um para a esquerda. Quando a minha amiga viu que esse rapaz apareceu no vidro, ela desceu, e eu olhei para a minha direita, tinha um revólver no vidro do meu carro. Eu já sabia que era um assalto, e eu fui tirando o cinto. Ele mandou eu descer, eu desci, e ele tocou na chave do carro, e o carro não pegou. Ele falou para mim, esse carro tem alarme? Eu falei, não, ele não tem. Aí, como ele insistiu, o carro não pegou. Ele falou para mim, entra e liga esse carro para mim. E eu entrei no carro, toquei na chave, o carro pegou. E ele levou meu carro embora, mas não fez nada, nem comigo, nem com minha amiga. E mais ou menos com um prazo de 4 horas, eu tive meu carro de volta. Ele foi parado, ele foi abordado pelos policiais sem saber, né, o que tinha acontecido, e consegui também o carro de volta. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós temos que estar com Deus. Quem tem Deus tem tudo.
Assim disse Jesus: no mundo terás aflição. E nós vamos ter mesmo. Mas quando a gente tem Jesus, você passa por coisas que jamais você pensou em fazer. Porque, como está em Romanos 8, né, tudo concorda para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está sempre conosco. Deus não nos desampara. Sabe, então, tenha fé. Deus nos fez vencedores. Nós temos que ter fé. Seja qual for o seu problema, sabe? Deus está conosco. Tenha fé. Não pare na tristeza, não pare na incerteza. Não, seja qual for droga, seja qual for o seu problema, diz assim, né, a música das noites traiçoeiras: Deus está contigo. Deus, Ele nos fez vencedores. Para Deus, o nosso Deus é um Deus do impossível, sabe? Então não temas, não temas, seja forte, sejam corajosos. Deus, Ele deu a força para nós que somos fracos. Deus nos deu assim como um soldado guerreiro. Nós temos que ser guerreiros em Jesus, porque tudo posso naquele que nos fortalece. E Deus, Ele também disse que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor fica feliz quando Ele vê que nós estamos fortes, porque nós somos de Deus, e Deus é fortaleza, Deus é amor. Tenham fé, tenham coragem, muita coragem, assim como eu tive coragem, Jesus e Maria. Se vocês perguntarem para mim como eu suportei tudo isso, eu vou falar: olha, eu não sei. Eu achei que eles tivessem me dado um remédio, um calmante, alguma coisa desse jeito. Não. Eu enfrentei tudo lúcida, com tranquilidade, serenidade. Porque sempre na minha oração eu pedia para Nossa Senhora assim: me ensina a ser mãe e ser esposa. E tudo que eu amava, tudo que eu amo na minha vida é ter uma família. E hoje eu moro só, mas aqui na minha casa está sempre cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. São eles os meus companheiros, que onde eu vou eles estão comigo, eu tenho certeza absoluta disso. Sejam fortes, sejam corajosos. Obrigada, um beijo, e a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós. Amém. A paz do Senhor esteja com todos nós. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre.